Salve, torcida! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Bom, galera, esse vídeo aqui vai ser um vídeo longo. Eu sei que tem muita gente que detesta vídeos longos, mas eu não consigo falar num vídeo rápido tudo que eu tenho para te dizer sobre o tema de hoje. Então, se você tiver sem tempo, pausa o vídeo, vá assistir alguma coisa diferente, depois você volta, valeu? Então, galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o empresário Carlos Leite. Pô, Careca, de novo, você já tem um vídeo do Carlos Leite? Eu tenho sim, mas não ficou legal. Eu não tinha todas as informações sobre os jogadores e hoje eu tenho. E quero até agradecer ao inscrito aqui, o Diego. O Diego é um cara polêmico pra caramba, mas ó, tamo junto, Diego, eu te entendo. E o Diego mandou um zap aqui pra mim e mandou o link da página do Instagram do Carlos Leite, da empresa dele. E lá tem todos os jogadores, cara. Todos os jogadores, meu Deus do céu, me matando. Tava me matando para achar isso, inclusive pedi até aí o amigo William Lousada, pessoa bem influente ali dentro do Vasco, e ficou de me conseguir. Falou até que quando eu fizesse uma live aqui ele iria trazer, mas enfim, tá tudo na página do Carlos Leite, cara, do Instagram. Meu pai amado. Enfim, galera, eu vou trazer para você aqui a relação de jogadores, não toda ela, porque são muitos. Que isso, cara? Pô, dá uma olhada lá, cara. Tá aqui na descrição, deixei a página do link do Carlos Leite, vai lá para tu ver quantos jogadores que já passaram no Vasco e quantos jogadores estão dentro do Vasco em todas as categorias que você possa imaginar. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo, cara. Resolvi fazer esse vídeo mais complexo. Espero que você me entenda, vai ser um vídeo longo, eu vou trazer informações toda, vou te explicar o que um empresário de futebol faz. Vou te explicar desde quando o Carlos Leite é empresário de jogadores. Vou te explicar tudo. Veja esse vídeo que vai estar tudo aí bem esmiuçado para a gente parar e não ter mais dúvida de nada, valeu? Toda vez que eu vejo o Vinícius jogar, me dá uma vontade de fazer esse vídeo. Eu não sei porquê, mas enfim, vamos ao vídeo. Para fazer esse vídeo, eu peguei uma matéria aqui do site Medium.com, de autoria de Guilherme Chaves. Guilherme Chaves é assessor de imprensa da MS Mais Esportes. E o título da matéria dele é Artimanhas e truques para aprender uma joia de futebol. Eu vou pular essa primeira parte e já vamos para a segunda, que é onde ele fala aí do empresário de futebol e o seu trabalho com jovens. Conhecidos por intermediar gigantes transações no futebol, os empresários são uma peça fundamental para o início de carreira do jovem atleta. Muitas vezes são procurados pelos olheiros que analisam e fazem uma lista com diversos nomes para entregar aos investidores. Após isso, esses pedem para os responsáveis do jogador um DVD com os lances do atleta para análise e apresentação aos clubes. Segundo Roger Peixoto, que trabalha como olheiro e é intermediário em negociações com jovens talentos, há diversos processos para manter o menino por perto. Mas como não há a possibilidade de redigir contratos, os acordos são feitos e ficam na palavra. É vedado porque o artigo 44 da Lei Pelé fala o seguinte: é vedada a prática do profissionalismo em qualquer modalidade quando se tratar de... Aí o que nos interessa ali é o inciso 3, menores até a idade de 16 anos completos. Então, por isso, não pode ter aí jovens menores de 16 anos com contrato de trabalho. De forma alguma, tá? Continuando a leitura, um dos primeiros processos feito é uma avaliação do contexto educacional do atleta. É onde o olheiro observa alguns treinamentos e jogos do garoto. O olheiro questiona também a disciplina e analisa o dia a dia escolar, pois é importante que o jovem esteja estudando. A segunda é uma conversa com os treinadores do menino pretendido. Segundo a maioria dos caça-talentos, perceber como os atletas se relacionam é uma das chaves para se aproximar ou começar uma aproximação. Nós falamos com o técnico do clube para saber se o atleta possui disciplina, aceita bem as ordens e orientações passadas e também a relação com os outros colegas de grupo. Um bom relacionamento permite saber como podemos nos aproximar dos atletas, argumenta. A terceira etapa para afirmar esse acordo é uma reunião com os pais dos jogadores. No primeiro contato com os responsáveis, os interessados questionam sobre as ambições do atleta, o comportamento com os familiares e amigos e o nível do comprometimento dos familiares para com o filho. Após ouvirem um breve resumo da vida e do comportamento do garoto, chega a hora das negociações. No caso dos meninos menores de 16 anos, o empresário questiona sobre as necessidades, ou seja, se o menino precisa de roupas, ajuda escolar
ou materiais de jogo. Dessa forma, entre aspas, comprando o atleta. Pode-se firmar um pré-acordo informalmente. Depois desses primeiros agrados, o jogador vai pedindo conforme a sua necessidade. Chuteiras, caneleiras e apoio nas viagens do clube são as tradicionais barganhas. Diversos artifícios são usados para manter o atleta satisfeito, pois o grande objetivo é manter a jovem promessa por perto até a assinatura do primeiro contrato profissional. Recentemente, Emanuel Ferreira, 9 anos, que jogava no Grêmio, foi realizar um período de treinamento no Barcelona e não retornou ao clube. O acontecimento gerou revolta na direção de base gremista, pois o menino possui um futuro promissor. Porém, o garoto não tem obrigação de retornar, pois não tem vínculo com o clube. Quando a família não está no mesmo lugar, os empresários se tornam os principais responsáveis. Muitas vezes os meninos querem ir embora por falta de estrutura em alojamentos, fome e também saudade da família. Nesse momento é que abraçamos, levamos para um passear no shopping e compramos presentes. Isso é como se fosse uma gestão de pessoas, conta Peixoto. Atuando em todo o cenário nacional e também na Europa, o ex-zagueiro Jorge Bedek tem uma forma diferente na gestão de atletas. Ele prefere encaixar as jovens promessas em clubes de sua respectiva cidade para evitar a mudança de rotina e o deslocamento da família para a cidade onde a futura promessa vai atuar. Galera, uma breve introdução a respeito aí do artigo. Agora a gente vai falar diretamente dos jogadores. Para isso a gente vai começar com o primeiro jogador do empresário Carlos Leite. Vamos ver quem é, galera. Léo Lima foi o primeiro jogador do empresário Carlos Leite, isso em 2002. Na época, Carlos Leite tinha 4 lojas de pneus, vendeu as 4 lojas para se dedicar aí completamente ao ramo. Agora, galera, a gente vai ver uma relação aí dos jogadores do Carlos Leite que já passaram. Primeiro a gente vai ver os que já passaram, depois a gente vai ver os que ainda estão dentro do nosso clube. Vamos a eles. Vamos começar pelos 3 que saíram recentemente. Breno, Felipe Bastos, Ramon. Ramon já até se aposentou, ganhou tanto que se aposentou. Marlone, Luan, Souza, Anderson Martins, caramba, Paulinho, Fagner, Bruno Cozendei, Madison, Douglas Luiz, Guilherme Costa, ainda está no Vasco, tá? Guilherme está no Vasco. Vamos seguir agora para quem está no Vasco. Andrei, Ulisses, zagueiro, Caio Magno, sumido, Thales Magno, Alexander, goleiro, Henrique Silva, poderoso Henrique, Vinícius Paiva, olha aí, Vinícius, sabia, rapaz, Iago Pikachu. Agora vamos para a base. Talvez esses 4 aqui se repitam no decorrer da lista, mas eu quis pegar essa foto para simbolizar a molecada aí da base. Bom, vamos lá. Roger Ribeiro, Marlon Santos, Railton Gomes e Gabriel Peck. Lucas Imperiano, goleiro Railton Gomes, João Menezes, o zagueiro, Roger Ribeiro, Rodrigo Pacujá, sub-12, Marlon Santos, Gabriel Silva, Vanisson, Matheus Ferreira, olha o tamanho do molequinho, mano. Gabriel Medina, Jonathan Campos, Davi Gomes, Iago, olha o tamanho do Iaguinho. Davi Gomes, Jonathan Simas e Gabriel Medina. Desses 3 aqui, eu só não citei o nome do Jonathan Simas anteriormente. Os outros 2 eu já havia falado e todos eles são sub-12. Galera, só um comentário, a página oficial é do Instagram do Carlos Leite Esporte. Vocês podem ver lá, tem muito mais jogadores.
mas eu não acho legal a página, pelo menos a minha opinião, tá? Minha opinião. Eu sei que ele ajuda o jogador, eu sei que ele gerencia eles, mas colocar aqui nossos jovens atletas fica uma coisa meio estranha. Eu, quando li, todos os jogadores aqui citados, ele faz isso. Nosso jogador, nossos jovens jogadores. Eu não acho legal porque, assim, na minha mente, né? São os jogadores do Vasco. Na minha mente, né? Mas, enfim. Vemos aí que o empresário Carlos Leite possui uma legião de jogadores no Vasco da Gama, sendo ele time principal, sub-20, sub-12 e sub tudo que tu imaginar aí. Isso já aconteceu também no Corinthians e tem uma polêmica aqui de 2018. Eu vou trazer isso aqui para vocês, que não é só a gente que sofre desse mal, que a gente que pensa, né? Não adianta, cara. Isso aí a gente sempre vai pensar que o empresário, ele escala jogadores, não tem como fugir disso, até porque a gente vê jogadores aí horríveis como Vinícius Paiva sendo titular seguidamente, não tem explicação, e isso já aconteceu no Corinthians. Eu vou trazer aqui para vocês o jornalista esportivo Chico Lang falando a respeito disso lá em 2018 no Gazeta Esportiva, sobre a influência do empresário Carlos Leite dentro do Corinthians. Vamos ouvir aqui. O time do Corinthians hoje é um time de segunda divisão jogando na primeira divisão. É mesmo. Quando o Corinthians caiu, o que ele fez? Ele montou um time de primeira divisão para jogar a segunda divisão. Isso é verdade. Fácil. Virou campeão do mundo. Virou campeão do mundo dali para lá. Agora o trabalho do André Sanches está ao contrário. Ele está desvalorizando o material humano que existe no Corinthians. Eu fiquei muito, mas muito revoltado quando eu soube nos bastidores que o nosso Jonas, que não treinou aquela formação de ataque, só para lembrar, que nem ele nem o Emerson. Nem ele nem o Emerson, mas tudo bem o Emerson, mas o Jonathan foi exigência de empresário. O dono do Corinthians é o Carlos Leite. Agora, como é que o senhor André Sanches, que é corintiano de coração, deixa o empresário mequetrefe desse se meter lá? Ele tem dinheiro? Tem, legal, bacana. Ele que pega o dinheiro dele e vai pro raio com os parta, para não falar outra coisa. Corinthians é maior que tudo isso, gente. Depois, o empresário Carlos Leite solicitou aí o seu direito de resposta e vamos ouvir a entrevista dele. Bom, tá no ponto o empresário Carlos Leite, que pediu, ele ligou pra gente aqui, pedindo o direito de resposta de algumas colocações que o Chico Lang fez no programa da semana passada. Eu agradeço ao Carlos Leite, a gente já tentar fazer por Skype, mas houve uma dificuldade, o Carlos prefere só entrar por telefone, ok? Nós vamos ouvir a voz do empresário. E agora o Carlos Leite está na linha com a gente. Boa noite, Carlos Leite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Um abraço a todos aí que estão participando do programa. O que você quer falar com a gente, Carlos? Não, na verdade, eu já entrei em contato também com o Chico durante a semana para explicar algumas coisas que foram colocadas no programa que não são verdadeiras. A primeira delas é que eu não represento o Mano Menezes desde que ele foi para a China. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu não represento o treinador do Corinthians, o Jair. Eu fiz, sim, o meio-campo entre ele e o Andrés, mas eu não sou o representante dele. A terceira colocação é que o Jonatas não ganha nem perto daquilo que foi colocado. A quarta colocação que eu quero fazer é que o Roberto de Andrade, ele não me colocou para correr do Corinthians, até porque o Renato Augusto eu vendi na gestão dele, o Gil foi transferido na gestão dele, o Matheus Vital foi contratado na gestão dele, e vários jogadores foram feitos na mesma gestão. Então, eu conversei, inclusive, com o Chico, acho que ele estava um pouquinho nervoso, as informações que ele recebeu não foram verdadeiras, e eu só queria entrar para esclarecer essas situações. Inclusive, o Corinthians ainda me deve dinheiro da época do Roberto de Andrade, que me fez uma solicitação de empréstimo para poder cumprir com obrigações. Então, é só para deixar bem claro essas situações, e que jamais, em momento algum, nem no Corinthians, nem em nenhum clube, nós, a gente, temos essa influência. O treinador quer chegar e quer ganhar, qualquer treinador quer ganhar. Então a gente não tem essa influência. Eu já conversei com o Chico diretamente, expliquei tudo para ele, espero que tenha ficado tudo entendido com as colocações dele, e a única coisa que eu fiz realmente era eu diretamente fazer essas colocações. Ô, Carlos, antes de mais nada, muito obrigado por você atender democraticamente, né? Nós abrimos o microfone da Gazeta para você poder falar.
para mim, o que você disse, eu aceito, mas você veja bem, olha que coisa engraçada, né? Em primeiro lugar, eu te chamei de mequetrefe. Mequetrefe, na verdade, é intrometido, né? E se isso te ofendeu, me desculpa. Não, fica tranquilo. Não é um palavrão, não é uma ofensa, né? Eu só podia ter falado intrometido, né? Intrometido nesse sentido. Mas como você disse, você não escala jogador. Então, quem é que escala o jogador? Afinal, porque é um negócio incompreensível, inexplicável. Nós já conversamos, você mesmo disse para mim, em off, quando nós conversamos, que o Jonathan, ele veio para o Corinthians, mas ainda não aconteceu no Corinthians. E você vê, ontem o Danilo jogou com 39 anos de idade, fez 2 golaços, fez um pênalti, mas foi lá, corrigiu e acabou acontecendo. Como é que você vê essas nuances do futebol? E você disse que o Andrade ficou devendo dinheiro e você vendeu jogador. Isso é verdade. Você é muito bom para vender jogador. Isso aí eu não coloco dúvida. Você vendeu o Renato Augusto, você vendeu o Gil, né? Mas levei também, ô Chico. Diga. Você tem que fazer o seguinte, tem que falar que eu levei também. Eu levei o Cássio, o Fagner, o Gil, o Renato Augusto. É verdade. O Cássio... Você não pode falar só que eu vendi, porque na verdade foi colocado no Corinthians. Quem vendeu foi o Corinthians. Eu participei da venda, talvez eu tenha me expressado errado, por ser representante deles. Mas eles, ao ir ao Corinthians, foi também pelo meu trabalho. Não, o Cássio você está de parabéns, porque para mim deveria ser o goleiro da Copa. Inclusive o nosso amigo Flávio, quando o Cássio chegou no Corinthians, uma brincadeira com ele pelo telefone, fingindo que estava falando com ele, e nem por isso a gente entende. Esse é o futebol. O futebol tem que ter isso, tem que ter as brincadeiras, mas tem que ter a verdade. Acima de tudo, ele tem que ter a verdade. Se tiver a verdade, para mim não tem problema nenhum. Entendeu? Você falar que eu sou representante do Mano, é mentira, eu não sou representante do Mano, eu fui. Eu sou representante do Jair? Não, eu não sou. Eu sou representante do Jonathan? Sou. Então, assim, as brincadeiras elas existem, eu acho que o futebol, inclusive, está chato, o jogador não pode brincar, ninguém mais pode brincar, o jornalista não pode falar, que todo mundo se ofende. Agora, acho que o primordial é a verdade. A verdade sendo dita, ninguém pode ficar chateado. O Vampeta, você quer fazer uma pergunta? Não, eu só quero... Só quero complementar um negócio. O Carlos, é o seguinte, eu acho que você se explicou. Agora, eu ainda acho que os empresários, não estou dizendo você e outros grandes empresários, como Gilmar Veloz e outros, ainda tem uma participação muito grande dentro dos clubes, principalmente depois da modernização aí da Lei Pelé. Vocês cresceram muito, vocês são assim um poder quase que paralelo dentro dos clubes. Então, não que você se intrometa, mas os clubes hoje não vivem sem vocês. Essa que é a grande verdade. Em vez de pedir dinheiro no banco, eles pedem dinheiro para vocês. Vocês investem, tem um retorno, que eu acho justo, não estou contra. Mas hoje eu não vejo o futebol brasileiro sem a participação dos empresários. Você concorda ou não? Em parte, mas eu acho que isso é o seguinte, a nossa participação, ela vai por ser representante do atleta. A gente não tem uma caneta para assinar uma compra, assinar uma venda. Quem assina a compra e a venda é o presidente, é o próprio jogador que ir embora. Nós somos meramente representantes dos atletas. E a gente tem que buscar o que é melhor para eles. Eles são nossos clientes. Eu, graças a Deus, em 16 anos de futebol, eu nunca retirei um jogador de um clube sem que ele possa ser remunerado. Eu nunca tive nenhum processo contra o clube contra mim, contra o jogador. Então eu posso falar por mim, eu não posso falar pelos outros. Eu acho que cada um tem que responder por si. Eu procuro fazer um trabalho sempre próximo ao clube. E graças a Deus tenho tido sorte, principalmente no Corinthians. Você mesmo falou que eu tive culpa pela perda do título. Eu não acho que eu tive culpa pela perda do título. Da mesma forma que eu também não tive nenhuma participação por o Corinthians ganhar. Porque senão, se eu tenho que levar a culpa quando perde, eu tenho que levar a culpa quando ganha. Porque eu tô junto e próximo ao Corinthians desde 2008. Eu não vou esconder isso. E olha os títulos que o Corinthians ganhou. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Isso é o trabalho do presidente, de quem passou por lá. Eu sou meramente um representante de atletas. Pergunta do Vampeta para a gente liberar o Carlos Leite. Carlos, boa noite. Boa noite, Vampeta. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tranquilo. Eu estou ao lado do Miller, do César Sampaio,
Celso aqui, do Chico, do Flávio, o pessoal da Gazeta aqui, a Paulinha. Durante a minha carreira, eu fui gerenciado por mais de 20 anos pelo Reinaldo Pita e o Alexandre Martins, que você conhece bem. Eu tenho eu trabalho com futebol, também sou presidente de clube de futebol do Audax. Vou estar com você no Rio. Só me responde uma coisa assim, você não acha, não por culpa dos empresários, eu conheço você, eu conheço o Gilmar Veloz, o Gilmar Rinaldi, tem o Machado, tem o Bertolucci. O que eu não consigo assim entender na matemática, clubes como Corinthians, Flamengo, São Paulo, que tem 30, 40 milhões de torcedores, 20 milhões de torcedores, eu sei que a culpa não são os empresários, eu queria saber de você, se são mais gestões, porque você é pessoa física. Uma pessoa física consegue emprestar para um clube de futebol que tem 40 milhões de torcedores, que tem patrocinadores que chegam junto, dinheiro, receita de televisão, e você como pessoa física, a culpa não é sua, que fique bem claro, você consegue emprestar para São Paulo, para Flamengo, não só você, isso acontece com o Bertolucci, com um monte, ter pessoa física, o dinheiro para botar no clube, botar o atleta, e o clube que é gerenciado, que tem dinheiro de receita de TV, de patrocinadores, e você acabou assim, não, o Corinthians me deve, você bota o jogador, empresta dinheiro ao clube, que tem isso, o próprio Fernando Garcia, quer dizer, você não acha que é muito mal, que você cuida da carreira dos atletas, isso é notório, e ao mesmo tempo dessa proximidade, você consegue botar como pessoa física a sua empresa, que pode ser jurídica também, mas parte de uma pessoa física, que é o Carlos Leite, e qualquer outro. Você não acha que é muito mal gestão de quem comanda? Você não vai se dispor com os caras, que a culpa não é sua. Se alguém chega em você, bota o jogador e me empresta 10 milhões, que nem aconteceu com o caso do Everton no São Paulo e outros, estou falando que a culpa é de vocês. Estou falando, já que você está aqui diretamente, você não acha que é uma mal gestão desses administradores de clubes? Ô, Vampeta, é assim, cara, se eu falar que não, talvez eu vou estar sendo demagogo. Eu não sou demagogo nem um pouco. Eu acho que o futebol há muito tempo. E eu acho que agora o futebol está começando a entrar dentro de uma normalidade. Eles estão tentando organizar melhor os clubes e cada vez menos ficar dependente de dinheiro. Agora, se o dinheiro vem do empresário, vem do banco, qual a diferença? Dinheiro não tem base, não tem nada. Tem que estar registrado, quem está emprestando dinheiro tem que estar indo na Receita Federal declarando que está emprestando, se receber um juros tem que estar declarando e pagando seu imposto, que é o que eu faço. Agora, falar que os clubes não foram mal administrados durante anos, eles foram, mas acho que isso está mudando e espero que mude cada vez mais rápido, para que não aconteça isso. Carlos Leite, obrigado por nos atender, obrigado por fazer as suas colocações, um grande abraço, hein? Tá ok, um abraço para vocês. Obrigado. Forte abraço. Valeu. Bom, na minha opinião, tem uma diferença gigantesca em você pegar dinheiro com o banco e você pegar dinheiro com um empresário. Um empresário que ainda coloca jogadores dentro do clube, pelo menos essa é minha opinião. Existe sim uma grande diferença, até porque o clube muitas das vezes não paga e se fica refém desses empresários. Para a gente finalizar, eu trouxe aqui algumas partes da entrevista do senhor Carlos Leite no ano de 2013 para o Globo.com, GE. Houve uma polêmica danada com relação ao Mano Menezes, porque na época o Carlos Leite era empresário do Mano e diziam que ele foi o mais favorecido aí nas convocações do Mano, porque sempre tinha jogadores muito questionados sendo convocados pelo Mano Menezes para integrar a seleção brasileira. Vamos pegar algum trecho aqui dessa entrevista que ele deu ao GE. Muito se fala de contrapeso na negociação. Existe isso? Levar jogador X, renomado, mas completa com um jogador que não está tendo muitas oportunidades? Vamos ver a resposta do Carlos Leite. Se eu falar que não existe isso, vou estar mentindo. Não gosto de mentira. A gente procura trabalhar com os melhores. Existem momentos em que você vai falar o seguinte: pode colocar este jogador que ele vai dar resultado. Às vezes o cara não conhece. Ele vai acreditar naquilo que você está falando no seu histórico de trabalho. Não é o fato de, bota esse que eu levo esse. O que pode acontecer é que o cara vai botar um jogador que ele não conhece e aqui a gente acredita que ele
terá futuro. O Cássio, quando foi contratado no Corinthians, foi motivo de piada. E aí? Foi indicação minha. Todo mundo perguntando, quem é esse cara? Ele nunca agarrou. E foi um dos principais jogadores na conquista do Corinthians, tanto na Libertadores como no Mundial. O Flamengo passa por uma dificuldade financeira. O Vasco e Corinthians, quando você deu uma ajuda forte também. Isso foi estratégia ou percepção de mercado? Percepção de mercado. Começou com o Grêmio, primeiro clube que estava com uma dificuldade financeira. Em 2005, o novo presidente tinha dificuldade de contratar e também de vender jogadores para fazer caixa. Naquele primeiro momento, quando eu fiz a venda do Anderson para o Porto, não tinha estratégia, foi um acaso. Quando aconteceu no Corinthians, foi a casualidade de o clube precisar de um treinador e eles procurarem um Mano. Dali, criei uma relação muito forte com eles, a ponto de também ajudar financeiramente. Depois desse momento, eu comecei a enxergar um pouquinho sobre isso. O Vasco foi um pouco disso. Enxergamos que era um clube de grande potencial que passava por um momento difícil, que seria interessante essa ajuda. Claro que no futuro proporcionaria bons negócios. Isso não quer dizer que tenha sacanagem. Bom, o Vasco está nessa pendura aí desde 2013, bem antes de 2013, né? Não mudou em nada, mas vamos seguir aqui a entrevista. Fazendo uma comparação rasteira do mercado de ações, você pega um clube de potencial em baixa, acompanha o crescimento e depois vai lucrar com isso? Essa comparação desse mercantilismo todo não é tanto assim, mas passa um pouco por isso. Vai da estratégia de cada um, mas tem que ter bons jogadores. Se tiver bons jogadores, você vai ter clubes bons e interessantes. Seria hipocrisia falar que não passa por isso. Esse é o meu trabalho, olha isso. No Brasil, parece que é pecado ganhar dinheiro com venda de jogadores. Errado é lesar o clube. Você não faz isso? É só pegar meu histórico. Em 10 anos, qual foi o escândalo que tirei jogador de um clube que não tenha sido remunerado? Não tem. Pelo contrário, tem uma relação ótima com muitos clubes. O combinado não é caro. E hoje tem muito mesmo. Se vocês entrarem na página lá do Instagram, vocês vão ver. Você já falou abertamente sobre empréstimos aos clubes. Vasco, Botafogo, Flamengo também. O que você ganha ou agrega com isso? No momento que faço uma aposta no clube, é porque acredito nas pessoas que estão lá e acredito que tenha potencial para que amanhã você tenha seus ativos valorizados. Não é com todos os clubes que vou fazer isso. Faço com quem me sinto confortável, com quem tem credibilidade. Eu arrisco bastante e quem arrisca mais ganha mais, ou perde mais. Eu nunca tive problema com nenhum clube do Brasil em relação a pagamento. Pode ter um problema momentâneo, você tem que entender, ser parceiro. Isso fez com que meu crescimento tenha sido mais rápido do que naturalmente seria. Futebol é muito pequeno. Os presidentes, diretores e jogadores se falam. Se fizer uma coisa errada no clube, no dia seguinte está todo mundo sabendo. Bom, chegamos aí ao fim do nosso vídeo. Espero que você tenha assistido ele todo sem pular, porque se você fez isso, você chegou à mesma conclusão que eu, quando vejo Vinícius Paiva sendo escalado em todos os jogos do Vasco como titular. Ele e outros. Essa entrevista do GE, por último agora, ficou bem claro. Preste atenção nela que você vai se ligar, valeu? Bom, antes de terminar, peço para você deixar o seu like, se inscrever para que esse canal continue crescendo. Já agradeço de antemão aí, batemos 3.000 inscritos em pouco mais de um mês. Isso tudo fruto do carinho aí de todos vocês, valeu? Obrigado, galera. Mais tarde aí eu trago outro vídeo falando do jogo de ontem. Forte abraço.